Olá, turminha! Mais uma vez aqui a tia Andréia e hoje nós vamos adentrar a mais uma aula aí do nosso mês de setembro, tá certo? Nossa primeira aula sobre o nosso gênero textual aí, tirinha. Turma, vocês já ouviram falar de tirinhas? O que você sabe sobre esse gênero? Você já leu alguma tirinha? Já interpretou, já compreendeu em alguma prova? Eu tenho certeza que sim, tá certo? Turma, e mais, vocês sabem me dizer aí qual é a diferença entre tirinhas e histórias em quadrinhos? Eu acho que história em quadrinhos vocês ainda lembram, porque a gente já trabalhou em sala de aula, tá certo? Qual é a semelhança? Existe uma diferença entre elas? Pois bem, meus amores, olha só, eu trouxe uma imagem aqui para a gente fazer uma pequena reflexão, tá certo? Então, vamos imaginar o seguinte: a tirinha e a história em quadrinho, qual é a semelhança? Vamos partir daí, tá bom? Semelhança, você já percebeu aí que as histórias em quadrinhos, nós temos aí a composição dela de quê? É formado da linguagem verbal e não verbal juntas, tá certo? Que é conhecida como linguagem mista. É utilizado aí os balões de fala, tá bom? A tirinha também segue aí esses padrões. Usamos aí balão de fala, tá certo? De pensamento, de dúvida, quaisquer que sejam os balões, de acordo com o que você vai produzir na sua tirinha, tá bom? É utilizado aí os quadrinhos, tá bom? Mas tem uma pequena diferença entre elas. As histórias em quadrinhos, turminha, se vocês observarem, ela é um pouco mais extensa, tá bom? Ela é um pouco maior, ela é bem mais elaborada, ela contém aí um clímax que é um pouquinho diferente da tirinha. A tirinha já não é tão comum o clímax da história, que é o quê? É o momento auge da narração, tá bom? É aquele momento de maior tensão dentro da história. Então, para resumir, a tirinha é como se eu pegasse lá a história em quadrinho um todo, retiro uma tira somente e faço aí minha tirinha, tá certo? Então, meus amores, quer dizer que aqui, professora, nós estamos diante de uma tirinha? Sim. Lá na frente, turminha, eu vou falar quantos quadrinhos possui aí uma tirinha, para que você possa começar a identificar aí os próximos gêneros que você vai utilizar, tá certo? Que você vai ver, que você vai ler, você vai saber se é uma tirinha, se é uma charge, se é um cartoon ou se é uma história em quadrinho. Esses 4 gêneros textuais, eles têm uma semelhança muito grande, tá certo? E aqui nós temos o seguinte: as crianças também têm o direito de reclamar das suas notas, reticências, tá? E o que o personagem aqui vai fazer? É um absurdo, tirei nota menor que o Zé Lelé. Aí a professora olha para ele e diz: mas por que é um absurdo? E ele vai e diz: Ará, eu colei dele, devia receber a mesma nota. Turminha, percebam aqui que vocês estão diante de um gênero que vai usar as duas linguagens, verbal e não verbal. Lembra daquela dica que eu falei? Primeiro vocês vão observar as expressões faciais dos personagens, depois as expressões corporais, depois vocês vão ler aquilo que está escrito. O que você observou de diferente aí? Qual é o questionamento desse personagem? Percebam aí que no balão de fala aí do segundo quadrinho, a gente percebe aí que nós temos um erro aí de ortografia, não é? Então, olha, essa tirinha, ela está fazendo aí, de certa forma, uma crítica em relação ao personagem. Por quê? Porque ao invés dele ter estudado para tirar uma boa nota, ele se confiou que o Zé Lelé tirou uma nota que não foi muito boa, e ele tirou uma nota menor do que ele. Então, faz uma crítica aí a comportamentos sociais.
Professora, e a tirinha, ela tem essa característica? Tem, turma. Olha, história em quadrinhos, como eu disse para vocês, é uma história bem elaborada, certo? Já a tirinha, por ser pequena, por conter aí entre 2 ou 4 quadrinhos, tá? Ela vai expor aí geralmente um questionamento, tá? Ou uma piada isolada, ou vai fazer uma crítica aí a um comportamento social, tá certo? Então, o que nós vamos estudar hoje, diante dessa reflexão? A exposição teórica sobre o surgimento da tirinha, a estrutura, a função comunicativa, o contexto de uso e o veículo de comunicação que é postado a tirinha, tá bom? E aí eu já pergunto, gente, vocês sabem aí como foi? Vocês sabem como começou? Como surgiu? Em que ano esse gênero surgiu? Certo? Então, vamos lá. Primeiramente, meus amores, a história em quadrinho, ela nasceu realmente, ou tirinha, ou história em quadrinhos, no caso, que a gente está trabalhando a tirinha retirada da história em quadrinhos, tá certo? Ela nasceu como gênero aí em 1895, com a publicação da primeira tirinha que convencionou a linguagem das HQs, tal qual hoje nós conhecemos. Então, olha só, nós temos história em quadrinhos, de dentro dessa história em quadrinhos, nós retiramos uma tirinha. Então, ó, história em quadrinho um pouco maior, tirinha menor, então a gente tem aí a nossa primeira tirinha publicada. E a primeira história em quadrinhos aí, no caso de que se temos notícia, foi criada pelo americano aí Richard Outcault, certo? Em 1895. Turma, fazendo essa comparação aí que eu já falei sobre história em quadrinhos e sobre tirinhas, como qualquer outro gênero, a tirinha também segue aí uma estrutura, certo? E geralmente elas são divididas horizontalmente. Gente, possui aí entre 2 a 4 quadrinhos, tá certo? Professora, mas eu já vi em outros lugares, em outros ambientes, tirinhas compostas até de 5 quadrinhos. Realmente, turma, lá para países, por exemplo, como a Argentina, nós temos aí sim uma história em quadrinhos que pode ser composta de 5 quadrinhos, tá certo? Mas aqui a gente utiliza geralmente entre 2 até 4 quadrinhos no máximo. Tia, e se for somente um quadrinho, o que eu posso considerar? Turminha, aí já é um outro assunto, a gente vai ter que analisar alguns recursos, porque ela vai poder ser aí tanto uma charge quanto um cartoon. Eu não vou adentrar a charge cartoon, porque não vai ser o nosso gênero específico, tá bom? Mas o que for preciso para entender a tirinha, a gente vai ver agora, tá bom? Então, gente, número limitado de quadrinho, certo? E ela vai apresentar o início, o desenvolvimento e o desfecho. Professor, é um pouquinho diferente lá da história em quadrinhos, não possui aí exatamente um clímax. Pois é. Por que não possui? Porque, como eu já falei, ela vai fazer uma crítica a comportamentos sociais e ela vai fazer aí, pode ser uma piada, né? Algo bem humorado para criticar esses comportamentos, tá bom? Então, gente, por se tratar de quantidade reduzida de quadrinhos, então não é possível colocar aí um clímax, que é o momento auge da história. E assim como os demais gêneros, turma, ela precisa ter uma linguagem clara, simples e objetiva, tá? Direta, no caso, também. Então, se você vai produzir uma tirinha, você precisa estar muito bem conhecendo aí o assunto, certo? Às vezes o cenário, ele nem conta muito, como é, por exemplo, lá nas tirinhas de Armandinho, que é um outro assunto que nós vamos ver depois, porque as tirinhas de Armandinho, elas são um pouco mais, assim, bem elaboradas, requer um pouco mais de compreensão e cautela, tá certo? E, geralmente, turma, o meio de comunicação aí que elas são postadas é nos jornais, nas revistas, na internet. Eu tenho certeza que vocês já viram tirinhas aí na internet, tirinhas no seu próprio livro aí, quando você estiver abrindo o livro para fazer as correções, tá? E tirinha em diversos outros locais, assim como nas provas da tia Andréia, tá certo? E para refletir aqui em casa, tá certo? Na casa de vocês, eu trouxe aqui essa tirinha. O que vocês vão observar aí?
as expressões faciais e corporais dos personagens. Mas aí, turma, eu queria que vocês colocassem aí no caderno de vocês, não é preciso você enviar para a tia Andréia, mas é mais uma reflexão para você começar a entender esse assunto, começar a reconhecer os recursos que fazem parte aí de uma tirinha. Por exemplo, qual é o ambiente em que esses personagens estão? Tá? Você já responde essa pergunta aí no seu caderninho. Como foi que você chegou a essa comprovação de que eles estão nesse ambiente? Certo? Qual é a crítica que essa tirinha está fazendo? Se houve uma crítica, pode pegar aí essa crítica e coloque aí no seu caderno. Por que que você acha que é uma crítica sobre esse assunto? Tá? Então, reflitam aí, vejam os balões de fala, vejam as interjeições que são utilizadas, que também é próprio aí da história em quadrinhos, tá bom? Então, meus amores, em outros momentos nós vamos ampliar um pouco mais esse assunto, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho!